Amém. Enquanto estamos de pé, por favor, abram a vossa Bíblia em Efésios, e depois já nos sentamos. Efésios capítulo 2, ler apenas 2 ou 3 versículos, a partir do versículo 8 ao 10. Efésios 2, 8 a 10. Diz assim: porque pela graça sois salvos. Repita comigo: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto é, quer dizer, é dádiva de Deus. Repita: não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua. Eu gosto desta expressão. Digo outra vez: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Podem sentar, por favor. Aleluia. Somos feitura sua. O tema esta manhã é deuses e demónios. Toda a gente ouviu, foi amplamente noticiado o falecimento de um músico chamado Zé Pedro, de uma banda muito famosa portuguesa chamada Chutes e Pontapés. Este Zé Pedro faleceu com 61 anos e parece que era uma pessoa muito simples, muito querida, muito simpática, não era nada vedeta, mas ele teve um percurso nas drogas e no álcool, e a certa altura teve que fazer um transplante de fígado. E a coisa teve tremida aqui há uns anos, mas ele conseguiu sobreviver, mas entretanto, agora, não sei como sequela, senão acabou por falecer. E eu gostava de... eu fui buscar este exemplo por causa de uma frase que ele disse. Ele disse o seguinte: é um desperdício de vida uma pessoa achar que é um Deus. Eu vou repetir. É um desperdício de vida uma pessoa achar que é um Deus. Enquanto uns se acham deuses, outros acham-se demónios. Não é? Porquê é que ele disse isto? Talvez porque em tempos passados, quando era mais jovem, ele pensava que era alguém super, não é? E que nada de mal lhe poderia acontecer e que tudo era possível. Achava que era um Deus. Por isso ele disse: é um desperdício de vida uma pessoa achar que é um Deus. É um desperdício de vida. Esta frase para mim é muito profunda. E como eu disse, enquanto uns se acham deuses, outros acham-se demónios. Porquê é que as pessoas se acham demónios? Porquê é que as pessoas não gostam de si? Porquê é que as pessoas têm esta atitude negativa, muitas pessoas, sobre si próprios? Algumas pessoas é porque têm uma personalidade antissocial, são pessoas que têm dificuldade em relacionar-se com os outros. Muita dificuldade, não se sentem bem com os outros. E então tendem a esconder-se. Tendem a ficar no seu canto, no seu buraco, não é? Não têm dificuldade em socializar, em relacionar-se com as outras pessoas. Talvez porque têm uma imagem negativa de si. Ou talvez outros têm uma autoestima pelas ruas da amargura, não se sentem apreciados. E estas pessoas sentem-se, se não demónios, pelo menos alguma coisa, alguém que ninguém quer saber de si, que ninguém aprecia. E todos nós, seres humanos, precisamos de ser apreciados. Entre outras coisas, precisamos que alguém nos aprecie. Nem que seja a nossa família. Nem que sejam as pessoas para quem nós trabalhamos. Nem que sejam os nossos colegas de trabalho. Os nossos vizinhos. Nós precisamos que, de uma maneira geral, as pessoas tenham uma boa imagem de nós. Nós temos essa necessidade. É importante para a nossa autoestima. Quando nós supervalorizamos a opinião dos outros sobre nós, é sinal que a nossa autoestima anda um bocado em baixo. Isto é, em vez de eu saber aquilo que eu sou e firmar naquilo que eu sou, eu estou dependente daquilo que os outros dizem de mim ou daquilo que os outros pensam de mim. E quando assim é, nós estamos muito vulneráveis à opinião dos outros, à opinião pública. E normalmente estas pessoas sentem-se mal, sentem-se feios, sentem-se uma espécie de demónios. Outros talvez se sentem assim porque pensam que Deus não os ama. E pensam que Deus não os ama porque não se sentem amados. Isto é uma coisa tão óbvia de dizer, mas tão real.
Há muita gente neste mundo que não se sente amada. Nós temos a nossa família, ou os nossos amigos mais próximos, pessoas em quem confiamos. Há sempre algum ente querido, alguém que nos ama, nem seja os nossos filhos, os nossos netos, o nosso parceiro, a nossa parceira, alguém que nós sabemos que nos ama. E nós sentimos necessidade, temos necessidade de ser amados. Todo o ser humano tem necessidade de ser amado. Mas muitas pessoas não se sentem amadas por ninguém e ainda não descobriram que há alguém que os ama, que é Deus. E os ama de tal maneira, em tal escala, que enviou o seu Filho para tomar a forma humana, para encarnar e para morrer numa cruz, para que o seu sangue os pudesse limpar de todo o seu pecado, para voltar a ter acesso ao Pai. Estas pessoas não sabem isso, não sabem que Deus os ama com um amor sacrificial, com um amor tão grande, com um amor tão profundo, com um amor tão sacrificial. E sentem-se demónios, sentem-se. Às vezes ouvimos: o que é que eu ando aqui a fazer? Não presto para nada. Ninguém gosta de mim. Ninguém quer saber de mim. E devo dizer-vos que há pessoas que têm alguma razão para pensar assim, só que eles ainda não descobriram que Deus os ama. Têm razão para pensar assim em termos humanos. Vocês sabem que nas férias, no verão, os hospitais enchem-se de pessoas de idade que são largadas pelas famílias, para que eles possam ir de férias. E depois já não os vêm buscar. Há 600 ou 700 idosos nos hospitais que não precisavam de estar lá. Devem estar à espera de um lar, sei lá, de alguma... Porque a família abandonou-os completamente. É normal que uma pessoa assim não se sinta amada por ninguém. Não é? Mas eles ainda não descobriram que há um que os ama, que é Deus que os ama. Mas outros pensam que são deuses. Enquanto que uns pensam que são demónios, sentem-se como demónios, como alguma coisa que é repelida pelos outros. Há outros que se sentem deuses. Talvez por isso, porque sendo jovens pensam que nunca envelhecem, sendo famosos pensam que nunca serão esquecidos. Não sei se vocês já ouviram entrevistas de artistas de teatro. Todos eles, sem exceção, dizem que aquilo que os alimenta são as palmas do público. Todos eles, normalmente, sem exceção, dizem que preferem fazer teatro do que fazer cinema ou fazer televisão. Porquê? Porque sentem o feedback do público. Sentem que há ali pessoas, não estão a representar por uma câmara de filmar, estão a representar uns holofotes, estão a representar por pessoas que estão ali, que se riem, que choram e que no fim batem palmas. E essas palmas alimentam-nos. A importância de serem reconhecidos. E então, por vezes, sentem-se os maiores. E a maior dificuldade desta gente é quando um dia deixam de ter trabalho, ninguém se lembra deles, ninguém os chama para fazer trabalho nenhum, e eles sentem-se um trapo, porque não têm já os aplausos do público, porque ninguém quer saber deles, porque acham que estão velhos. E no tempo em que estavam na berra, em que estavam nas capas das revistas, nos jornais, na televisão, toda a gente falava deles, toda a gente queria ter entrevistas com eles, eles pensavam que eram os maiores, eles sentiam-se deuses. Há jovens que pensam que nunca envelhecem. Há jovens mais velhos do que os velhos, que são mais jovens do que eles também. Mas há jovens que pensam que nunca envelhecem fisicamente. E então podem fazer tudo. E é ridículo ver pessoas que vão entrando na meia-idade e vão tentando querer fugir à idade, tentando permanecer jovens de uma maneira artificial, com as operações plásticas, com a implantação de cabelo, com não sei o que, enfim, aquelas coisas que vocês sabem, botox, para tirar as rugas, aquelas coisas, porque ainda não perceberam que cada idade tem a sua beleza. Uma pessoa de cabelos brancos, com rugas, tem uma beleza muito especial. Eles ainda não entenderam isso. Então há jovens que pensam que eu nunca vou envelhecer, isto não há, vou fazer isto, e exageram e fazem alguns abusos contra o seu corpo, muitas vezes, e pensam que aquilo depois não se paga, mas mais tarde aquilo paga-se. Eles sentem-se deuses. Algumas outras pessoas sentem-se deuses porque sentem que são superiores aos outros. São melhores que os outros. Há pessoas que acham que são melhores que os outros em tudo. São sempre melhores. Se eu faço 5, se o outro faz 5, eu tenho que fazer 10.
Se o outro faz assim, eu tenho que fazer assado, que é melhor do que aquilo que ele faz. Sentem-se completamente em competição, constantemente em competição. E nós sabemos que a nossa sociedade hoje é muito competitiva, as pessoas competem muito não apenas nas escolas, mas muito especialmente nos trabalhos, nos empregos, nas carreiras profissionais, na profissão, as pessoas competem muito. A sociedade hoje é muito competitiva, mas isso é desgastante, isso é destrutivo. Nós precisamos de aprender a viver nessa situação, sem entrarmos nessa lógica, nós próprios, dentro de nós, sem deixarmos que a pessoa que eu sou, esteja a competir com outras pessoas. Eu posso competir em termos profissionais, mas como pessoa, eu não quero competir com ninguém. Eu sou aquilo que sou, ninguém é como eu sou, e eu não preciso ser como os outros são. Quando eu não tenho a certeza daquilo que eu sou, eu quero ser como os outros. Se eu fosse como aquela pessoa. Se eu falasse como aquela pessoa. Se eu tivesse um corpo como aquela pessoa. Se eu tivesse um cabelo daquela pessoa. Se eu não sei o quê. Deixe-se disso. Você é o que é pela graça de Deus. Somos o que somos pela graça de Deus. E somos muito bons. A Suzete tem uma expressão, desde sempre que conheço, que é assim, uma perla. Ela diz assim, não é certo que é uma perla, é expressão. Ela é um diamante. Ela diz assim, eu sou como sou e os outros nem assim são. Eu sou o que sou e os outros nem assim são. E é verdade, você seja como você é. Não tem que andar a imitar os outros. Se você pode ser melhor, seja. Mas não por causa dos outros. Seja por causa de si. Não é? Porque esta coisa de acharmos que somos superiores aos outros, somos melhores do que os outros, somos mais bonitos que os outros, somos mais belos do que os outros, isto é destrutivo. Achamos deuses, essas pessoas acham-se deuses. Há pessoas que acham que toda a gente gosta deles. Ou, por outra, querem que todos gostem deles. Eu lamento dizer, ponha os pés no chão, há sempre pessoas que não vão gostar de si. Há sempre pessoas que não vão gostar de nós. Eu só tenho 60 e poucos anos de vida, mas já descobri isso há muito tempo. Há pessoas que não gostam de mim. E depois? Problema deles. Problema deles. Eu sou o que sou, não é? E, portanto, eu gosto de quem acho que devo gostar, quem sinto que devo gostar, não gosto de quem sinto que não devo gostar. Tenho que amar a todos, evidentemente, como a Bíblia diz, porque gostar e amar são coisas diferentes. Gostar tem a ver com afinidades, tem a ver com a identificação. Há pessoas com as quais eu não me identifico, ou identifico menos do que com outras, mas eu não posso deixar de os amar. Pois se Jesus ensinou a amar até os inimigos, eu tenho que amar aquelas pessoas que não apreciam também. Tenho que as amar. Com o amor de Jesus, isso é possível fazer. Mas isso é uma coisa, outra coisa é gostar. E há pessoas que acham que todos gostam deles, sentem-se deuses, todos gostam de mim. Não é assim, essas pessoas vão viver de ilusão em ilusão, porque há sempre pessoas que não gostam de nós. Pode ser injusto, pode ser por uma razão injusta, pode ser por um equívoco, pode ser por um engano, pode ser por uma mentira, pode ser por um falso testemunho, pode ser por aquilo que vocês quiserem. Mas há sempre pessoas que não gostam de nós. Todos gostaram de Jesus, irmãos? Todos gostaram de Jesus no tempo dele? Então você quer ser mais, o discípulo quer ser maior que o mestre? Não. Se não gostaram de Jesus, também não vão gostar de si. Seja como cristão, seja como pessoa, também não vão gostar de si algumas pessoas. E então estas pessoas sentem-se deuses. Mas isto de sentirmos deuses ou demónios é tudo relativo. E eu digo que é tudo relativo porquê? Porque Jesus era Deus, mas quiseram fazer dele um demónio. Se for lá a Lucas, capítulo 11, versículo 15, está escritas as seguintes palavras. Alguns deles diziam, os judeus diziam, ele, Jesus, expulsa os demónios por Belzebu, príncipe dos demónios. Quem era Belzebu? Era um nome derivado de Baal, da divindade filisteia e cananita, que personificava o próprio diabo. Ou seja, eles diziam, Jesus expulsa demónios porque é um deles. Ou seja, Jesus era Deus e alguns achavam que ele era um demónio. Nós não somos deuses, nem somos demónios. Eu vou dizer o que é que somos. Somos apenas seres humanos. Porquê é que é tão difícil aceitar essa condição?
Porque é que é tão difícil aceitar a nossa humanidade? Somos apenas seres humanos. Pastor, nós somos filhos do rei. Está bem, mas é um ser humano que é filho do rei. Espiritualmente falando. Nem no sentido material, é no sentido espiritual. Ou seja, nós somos seres humanos e precisamos de aprender a viver com a nossa condição. Temos muita dificuldade em aceitar a nossa condição humana. E então inventamos isto e aquilo e o outro para não envelhecer, para não sei quê, para fugir à nossa condição humana, que é a nossa condição. Somos feitura sua. Lemos aqui, somos feitura sua. Ou seja, foi Deus que nos fez. E Deus fez-nos seres humanos. Você é um homem, é uma mulher, é um ser humano. E você deve se contentar em ser um ser humano. E dar graças a Deus porque é um ser humano que conheceu Deus e é também um ser espiritual que está em comunhão com Deus, tem vida espiritual. Porquê é que nós não queremos só ser seres humanos? Aspiramos a mais do que isso. Isso está no coração das pessoas, da humanidade desde sempre. Por causa disso é que Satanás tentou Jesus no deserto. E tentou Jesus como? Através do poder. Porque nós somos seres humanos, finitos, limitados, incapazes tantas vezes, impotentes tantas vezes em muitas situações. Então, por causa disso, nós queremos poder. O ser humano quer ter poder. E foi isso que o diabo pensou, bom, ele é um ser humano também. Ele é o Filho de Deus, mas também é um ser humano. Portanto, a costela humana dele há de querer ter poder também. Isto deve ter sido a lógica. E então deixou lá aqui oferecer-lhe o poder. E Satanás tentou Jesus com o poder. Levou ao alto do monte e disse, eu dou-te isto tudo, estás a ver, se prostrar e adorares. Claro que Jesus repudiou tal coisa. Mas é esta necessidade do poder. E sabe, o poder não é... A gente fala dos grandes deste mundo, mas os piores poderes não estão aí. Os piores poderes são aqueles pequenos poderes que nós encontramos a meio do caminho. Quando a gente vai tratar de alguma coisa e está lá uma pessoa que tem um pequenino poder, às vezes esse é que nos faz a cabeça em água. Não são os grandes poderes, são aqueles que têm algum poder para bloquear e que se querem afirmar, porque as pessoas gostam de ter poder. As pessoas não se contentam em ser seres humanos apenas. Querem ter poder. Querem transcender a sua condição humana. Mas a única maneira de transcendermos a nossa condição humana é através de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que nos chamou das trevas para a luz e que fez de nós uma geração espiritual. Amém? E que nos concede a vida eterna. É a única maneira de transcendermos a nossa humanidade. Não é com os poderes deste mundo. Porque muitas vezes as pessoas querem ter poder porquê? Por causa da ansiedade de não conseguir controlar aquilo que se passa à sua volta. Não conseguir controlar aquilo que acontece. Sentem-se impotentes. Sentem-se incapazes de fazer alguma coisa. Então querem ter poder. Se eu tivesse poder, eu fazia assim. Se eu tivesse dinheiro, também é uma forma de poder, eu fazia o que acontecia. Mas às vezes as pessoas que dizem isto são as pessoas que não usam o seu dinheiro nesse sentido que estão a falar. Porque eu não preciso de sair do Euromilhões, de ser milionário, para abençoar os pobres. Quem mais abençoa os pobres são os pobres. Não é? É assim que acontece. E se eu, hoje, sendo pobre, não ajudo os pobres, quando eu tiver milhões também não vou ajudar. Amém? Há uma lei espiritual que diz: se tu fores fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. E as pessoas que enchem a boca a dizer: se isso era o milhões, eu fazia, acontecia. Está bem? E o que é que você está a fazer agora? Zero? Então você não ia fazer nada daquilo que está a dizer. Porque quando nós queremos fazer, nós fazemos com o pouco que temos. Amém? Aquela viúva deu o pouco que tinha ao profeta. E Deus fez um milagre na sua vida. Então nós temos ansiedade porque não conseguimos controlar aquilo que está à nossa volta. Não conseguimos controlar as manigâncias que fazem contra nós no trabalho.
não conseguimos controlar, sei lá, o clima, não conseguimos controlar determinadas coisas. E nós queremos ter poder, queremos ter dinheiro, queremos ter poder de alguma maneira para fazer face a isso. Queremos transcender a nossa condição de simples seres humanos. E, sobretudo, nós queremos transcender a nossa condição humana. As pessoas querem fazer isso por causa do medo da morte. Então querem encontrar uma maneira de superar esse medo. Mas no Evangelho nós encontramos a resposta para isso. Deus concede-nos a vida eterna. Vamos morrer fisicamente? Vamos, quando chegar a nossa hora. Vamos, com certeza. Mas não desaparecemos. Há dias estava num júri de um aluno meu, num júri de mestrado. Ele fez uma dissertação sobre, que falava, entre outras coisas, não era o tema principal, mas falava sobre a morte. E ele é um pastor da Igreja de Nazaré de Cabo Verde, e então escreveu lá nas conclusões uma parte do texto em que dizia uma coisa muito interessante. A morte, há mais do que um tipo de morte na Bíblia, há vários tipos de morte, mas nenhuma delas significa aniquilação. A morte na Bíblia significa apenas separação. Então, quando nós morremos, há uma separação, o nosso corpo físico desaparece, mas nós somos espírito. Nós somos espírito. E se nós estivermos firmados em Deus, nós temos a garantia da palavra de Deus, da vida eterna na presença de Deus. Na presença de Deus. A vida eterna na presença de Deus. E isso não significa morte eterna ou aniquilação, mas significa vida eterna. Nós não somos deuses nem demónios, somos apenas seres humanos. Foi assim que Deus nos criou. Somos feitura sua. Não fomos criados para nos arrastarmos pelo chão como répteis, nem para voarmos como as aves, mas para caminharmos. Esta coisa de voar é uma coisa que o homem inventou, umas maquinetas, enfim, deve-se ao engenho dos seres humanos. Mas Deus não nos criou com asas. Eu, pelo menos, não tenho asas nas costas. Espero que vocês também não tenham. Deus criou-nos para caminharmos, para corrermos, para andarmos, mas não para rastejarmos como répteis, nem para voarmos. Não somos demónios, nem somos deuses. Somos seres humanos. Jesus nunca desdenhou da sua condição humana. Já pensou nisso? Jesus sempre aceitou a sua humanidade. Nunca usou truques, digamos assim, pelo facto de também ser Deus. Não, ele aceitou a sua humanidade. Aceitou nascer como uma criança, como um bebê. Já viu? Sabe o que isto significa? O ser humano é o único que as crias não conseguem subsistir sozinhas. Se nós virmos, quando nós vemos aqueles documentários da vida selvagem em África, nas savanas africanas, nós vemos que os gnus, as zebras, as girafas, esse tipo de animais dão à luz. E o que é que faz a cria logo a seguir? Põe-se em pé, começa a andar, depois começa a correr e pronto. E depois imita a mãe, a progenitora, não é? Ela vai comer aqui, ela vai experimentar também comer, além de mamar, e por aí fora. O ser humano não é capaz de fazer isso. O ser humano está ali completamente indefeso, durante não sei quanto tempo. Tem que tratar dele, senão ele morre. Jesus sujeitou-se a isso. Jesus sujeitou-se a ir ao templo aos 13 anos para fazer, digamos, para discutir com os doutores da lei. Ele é a própria palavra de Deus feita carne. Amém? É o verbo de Deus, diz João Evangelista, é o verbo de Deus. Mas ele sujeitou-se a ir lá discutir com eles. Tanto que eles ficaram admirados com a sua sabedoria. Ele sujeitou-se a tudo na sua condição humana, porém sem pecar. Aceitou integralmente a sua humanidade. Porque é que nós não fazemos o mesmo? Porque é que nós queremos ser super-homens, super-crentes, super-homens? Porque somos tontos. Podemos dar graças a Deus porque somos homens, mulheres, crianças, velhos, pessoas, seres humanos. Porque foi assim que Deus nos criou. Somos feitura sua. E desperdiçamos a nossa vida tantas vezes
a pensar que somos demónios e outras vezes a pensar que somos anjos ou que somos deuses. Segundo o seu testemunho, o Zé Pedro dos chutes e pontapés reconheceu que desperdiçou parte da sua vida, grande parte da sua vida, a achar que era um Deus. E nós? Quantas vezes nós desperdiçamos parte da nossa vida a achar que somos mais daquilo que somos ou a achar que somos menos do que aquilo que somos? Somos o que somos pela graça de Deus. Que o Senhor, que a nossa oração seja que o Senhor nos ajude a aceitar a nossa humanidade como Jesus aceitou a sua. Somos seres humanos, mas somos seres espirituais. E conhecemos a luz, e conhecemos a palavra, e conhecemos o Evangelho. E podemos viver de acordo com o Evangelho, com a palavra de Deus. E isto faz de nós pessoas, seres espirituais, que têm uma projeção, uma dimensão de eternidade. Mas não deixamos de ser seres humanos. Nunca se ponha em bicos de pés a pensar que é mais do que é. Nunca se ponha de cócoras a pensar que é menos do que aquilo que é. Não rasteje como os répteis, nem voe como as aves, caminhe como os homens, porque você é feitura de Deus. Somos seres humanos. Pela graça de Deus, somos aquilo que somos. Eu gosto de me inspirar nos discípulos mais próximos de Jesus. Uns eram pescadores, havia um que era cobrador de impostos, que era uma coisa um bocado odiosa naquele tempo, cobrava impostos para os romanos. Outros tinham outras profissões assim do género, homens simples, que Deus usou. Lucas já era um homem com mais instrução, mas todos eles eram pessoas altamente imperfeitas. Isto dá-me um consolo tremendo, porque eu também sou. Isto dá-me um grande consolo. Pedro é aquilo que sabe, era aquilo que se sabe. Capaz do melhor e do pior. Era o exemplo, digamos assim, da humanidade em Pedro. Paulo não, olhamos para Paulo e Paulo é um homem intelectual, é um homem um bocado sisudo, talvez. Eu acho que é. Mas é o que eu penso, não é o que a palavra de Deus diz. Agora Pedro não, Pedro era todo relacional, todo não sei o quê, tanto dava 2 berros, como se punha num canto a chorar. Tanto batia no peito e dizia: ó Senhor, nós não vamos deixar uma coisa dessas. Quando Jesus estava a tentar dizer que ia à cruz e tal: ó Senhor, nem penso nisso, mas estamos aqui. O que é isso? Estamos aqui, vai para fora. Como depois, estava no pátio, lá a chorar amargamente, depois de ter negado Jesus 3 vezes e o galo cantava. Era capaz do melhor e do pior. Era um ser humano, mas Deus usou. Tu queres ser usado por Deus? Então não queres ser mais do que aquilo que és, nem menos do que aquilo que és. És um ser humano. Não és um Deus, não és um demónio. Não tens que rastejar, nem tens que voar. Tens que caminhar. Tens que ser aquilo que és. És feitura dele. Tens que ser aquilo que és pela graça de Deus. Que o Senhor nos ajude a aceitar a nossa humanidade como Jesus aceitou a sua. Sabendo nós que temos a vida eterna pela fé em Jesus Cristo, mas que enquanto estivermos aqui somos e vamos continuar a ser seres humanos, simples seres humanos. É por isso que eu não gosto de superestrelas no Evangelho. Não aceito superestrelas no Evangelho, que é uma moda que de vez em quando aparece aí. Não, somos todos simples pessoas, simples seres humanos que Deus usa, que Deus quer usar. Vamos chegar em pé. Aleluia. Aleluia. Fecha os teus olhos durante os momentos na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sim, Deus. Sim, Deus. Senhor, ajuda-nos a aceitar a nossa humanidade. Ajuda-nos a aceitar, Senhor, que somos aquilo que somos pela Tua graça, Senhor. Que somos feitura Tua, Senhor. Que somos seres humanos, Senhor.
que embora também sejamos seres espirituais, naturalmente, que alcançámos a graça da vida eterna, Senhor, através da conversão a Jesus, ó Pai, e através da fé na Tua Palavra, Senhor, na proclamação da Tua Palavra, no Evangelho, das boas novas de salvação para todo aquele que crê. E sabemos, Senhor, que ao entregarmos a nossa vida a Ti, Senhor, e ao vivermos, Senhor, com Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós alcançamos a vida eterna na Tua presença, ó Pai. Te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos, Senhor, mas ajuda-nos a viver enquanto estivermos nesta terra, como seres humanos. Não se permita, Senhor, que nós possamos presumir que somos mais do que aquilo que somos, ou que somos menos do que aquilo que somos, Senhor. Que não somos deuses nem demónios, somos apenas homens e mulheres, somos seres humanos, por quem Jesus deu a sua vida, a quem Jesus ama profundamente, de maneira tão entranhadamente, Senhor, e que nós somos alvo desse amor, e por isso nós Te agradecemos, Senhor. Pai, eu oro por aquelas pessoas que estão aqui esta manhã, que têm baixa autoestima, que se consideram pessoas descartáveis, que acham que ninguém os ama, que acham que ninguém os aprecia, Senhor. Eu oro para que verdadeiramente faças, ó Deus, o Espírito Santo possa vir a estas vidas e possa reestruturar, Senhor, todo o seu pensamento, todos os seus sentimentos, Senhor, para que eles tenham esta alegria de saber que são feitura Sua, são seres humanos e são aquilo que são pela Tua graça e não têm que se comparar com os outros, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu oro também por aqueles, Senhor, que pensam que são os maiores, que são melhores que toda a gente, que todos os amam, Senhor, e que estão acima de qualquer outra pessoa ou qualquer outro ser humano, Senhor. Ó Deus, que eles possam sentir, saber o que é humildade, Senhor, saber da sua condição humana, que possam se inspirar em Jesus Cristo, que também foi perfeitamente homem, bendito seja o Teu nome, ó Pai, e assim possam, Senhor, ó Deus, viver de acordo com esse padrão que Jesus nos deixou, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não permitas que nós possamos fugir, Deus. Fugir, Senhor, tentar fugir da nossa condição humana através destes artifícios humanos, Senhor, mas que nós nos possamos sentir bem na nossa condição humana, Senhor, e dando graças a Ti, porque além de sermos homens e mulheres, seres humanos, somos seres espirituais. Além de sermos cidadãos da terra, somos também cidadãos dos céus e somos, Senhor, temos a garantia da vida eterna através da fé na Tua Palavra e na obra de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, e toda a igreja diz amém, que assim seja. Amém, 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 amém.